Capítulo 629 Notícias como o vento. Na mansão da deusa da inteligência, a princesa mais velha Tanasha, no momento, não havia luz no palácio e a escuridão envolvia tudo. No grande salão que tinha o luar iluminado, havia uma figura que usava um vestido amarelo claro e estava em frente à janela. Quando ela ouviu que Fei disse no céu, seu corpo estremeceu incontrolavelmente, como se tivesse sido atingida por um raio. Sua Alteza, você ao lado dela. Ziene, que estava em seu habitual vestido roxo, detectou a mudança de humor de Tanasha, e ela rapidamente tentou consolá-la. Eu estou bem. Tanasha se virou e disse com um rosto pálido. Sua Alteza, você perdeu muito peso. Comparado com quando você o conheceu pela primeira vez sob a árvore de incenso no hotel em Chambord, você parece muito mais fraca. Uma expressão carinhosa apareceu no rosto bonito de Ziene enquanto ela levemente saía da sombra e ajudava Tanasha a levantar-se. Ela confortou. Você não tem que se culpar muito. O príncipe herdeiro, Sua Alteza, parece uma pessoa diferente agora. Ele não escuta seus conselhos. Eu não entendo o que está acontecendo. O que o fez? Porque ele tem que empurrar um gênio como Alexander para o outro lado. Deve haver segredos desconhecidos para nós. Afinal de contas, meu irmão mais velho não é uma pessoa burra que ficava com ciúmes do talento das outras pessoas, disse a princesa mais velha, enquanto seus grandes olhos azuis pareciam perturbados. Ziene não respondeu imediatamente. Cidade das Duas Bandeiras. Depois que Ribri assumiu o controle da cidade que ficava na fronteira noroeste do Império, ele rapidamente subiu na torre de vigia no portão leste. Ele caminhava de um lado para o outro na parede de defesa ansiosamente, e ele olhava na direção de São Petersburgo com frequência. Este comandante militar, que nem se preocupou quando mais de 60.000 inimigos de Jax cercaram a cidade, sentiu que o tempo estava passando muito devagar. Nas últimas 2 horas, ele estava esperando tortuosamente. Atrás dele, outros comandantes, como Gago, também estavam muito ansiosos. Eles estavam todos esperando pela mesma pessoa. Nas lanças de ferro que foram apunhaladas na parede de defesa ao lado da torre de vigia, havia mais de uma dúzia de cabeças ensanguentadas. Eles eram o prefeito Soroyov e os nobres que estavam causando mais problemas para os soldados. Depois que Fei destruiu o sangrento açougueiro Trace e levou o enviado especial Matevson, essas pessoas, como o prefeito Soroyov e os nobres mais culpados, foram mortos lentamente por todos os soldados enfurecidos. Nos últimos tempos, os soldados nativos foram mortos continuamente. Além disso, a morte trágica dos 19 guardas de Ribri acendeu a fúria nas mentes dos soldados. Como eles agora eram apoiados por Fei, eles não deixariam criminosos como Soroyov sair do gancho. No entanto, depois de desabafar sua raiva e frustração, eles ficaram muito preocupados. Nenhum deles sabia o que estava acontecendo na capital, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Senhor Alexander saiu furioso. O que ele está fazendo na capital agora? Que tipo de problema ele está encontrando? O tempo passou lentamente. Quando Ribri estava prestes a enviar a 20ª equipe de batedores rápidos para a capital para obter informações a todo custo, um barulho de ar perfurado soou de longe. De repente, um traço de energia prateada passou e apareceu na parede da defesa. Era o rei Alexander de Chambord. Senhor! Ribri estava emocionado, e assim foram os outros comandantes. Eles cercaram Fei pela torre de vigia e perguntaram: Senhor Alexander, você finalmente está de volta? Estava tudo bem em São Petersburgo? Fei ficou levemente tocado por todas as expressões ansiosas ao seu redor. Ele sorriu e disse: não se preocupe, tudo está tratado agora. Não fique ansioso. A nova ordem do quartel-general militar imperial estará aqui em breve. Apenas consolide os soldados e os moradores. Depois de ouvir as palavras de Fei e não ver nenhum ferimento nele, Ribri e outros finalmente se acalmaram. Eles desceram a parede da defesa pelas escadas e voltaram para o acampamento militar. No caminho, Ribri contou a Fei todas as informações detalhadas.
Com o aviso prévio de Fei e seus comandantes como Tracy e Matevson, o chicote do Senhor do Trovão perdeu suas habilidades de combate. Eles foram reprimidos pela força militar nativa e recuaram para um canto da cidade. Uma hora atrás, eles entregaram as pessoas que mataram os inocentes soldados da Cidade das Duas Bandeiras, e desistiram de resistir. Os soldados nativos ganharam controle total de toda a Cidade das Duas Bandeiras. Senhor, nós ouvimos você. Todos os 30.451 soldados e comandantes na Cidade das Duas Bandeiras estão sob o seu comando. De agora em diante, você é o líder supremo desta tropa. Sim, senhor Alexander, só vamos ouvir você agora. Na tenda central, todos os comandantes olharam para Fei com admiração e juraram lealdade. Depois do que aconteceu nos dias de hoje, a influência de Fei sobre essa tropa alcançou outro nível. Para ser franco, suas palavras eram mais dominantes do que as ordens do quartel-general militar imperial, assim como da família real de Zenith. Fei sorriu levemente e respondeu: a Cidade das Duas Bandeiras é um território sob o controle de Zenith, e os soldados nativos são soldados do Império. O que eu fiz hoje é da posição de amigo e não superior e chefe de comando. Vocês não precisam mencionar isso. Acredito que o Império logo nomearia um novo prefeito e um novo chefe de comando. Vocês podem apenas esperar pacientemente. Como a Fei estava realmente firme nessa decisão, essas pessoas não insistiram mais, apesar de genuinamente querer que Fei fosse seu líder. O que eles disseram foi tecnicamente ilegal, e eles só queriam deixar sua postura clara. Todos sabiam que uma vez que o rei de Chambord lhes desse uma ordem, pelo menos 30.451 soldados estariam dispostos a lutar e morrer por ele. Depois de conversar, os comandantes se levantaram e saíram da tenda. Fei não contou a ele sobre o que aconteceu em detalhes. Afinal, o que aconteceu ia se espalhar rapidamente. Fei fez uma aparição de alto perfil em St. Petersburgo esta noite, e todos os moradores da capital sabiam o que aconteceu. Portanto, seria espalhado pela região com certeza, e os comandantes da Cidade das Duas Bandeiras também o ouviriam. Depois de uma noite cheia de negócios, Fei descansou um pouco na tenda central, treinou sua energia espiritual e entrou no Diablo Vorod para matar monstros e subir de nível. O rei foi capaz de ter uma presença arrogante em São Petersburgo hoje porque ele era poderoso o suficiente. Embora ele não tenha lutado contra o imperador e assim, ele ainda era capaz de sentir a grande quantidade de energia escondida no Palácio Real. Ele teve que admitir que sua força atual não poderia lidar com o lendário imperador. Afinal, quanto mais perto ele estava do imperador e assim, mais claro ou diferente e a pressão que ele sentia. Portanto, antes da chegada do caos, Fei tinha que aumentar sua força. Sentia-se como se apenas os lordes da classe Sol mal pudessem sobreviver nos tempos perigosos do futuro. Modo pesadelo, Diablo Vorod. Fei chegou ao quarto mapa, Pandemonium Fortress, e mudou-se para as planícies do desespero. Depois de acenar com o martelo de guerra pela última vez, o anjo caído Isual foi morto por Fei, e a primeira missão foi completada. Fei queria aumentar sua velocidade de subir de nível, então essa missão levou apenas 3 horas. Como as planícies do desespero não era tão grande, ir e vir não demorou muito. Além disso, Fei usou o pergaminho do portal da cidade e criou portais que permitiram que ele voltasse para Pandemonium Fortress. Depois que ele vendeu os itens inúteis e comprou suprimentos suficientes, Fei e Helena começaram a próxima missão. A segunda missão pediu a Fei para matar o mini-chefe, Epasto, no River of Flames e pegar o Forthammer. Mepisto só poderia ser morto se a pedra da alma de Mepisto fosse destruída por este martelo. No entanto, Fei não concluiu a missão usando os métodos tradicionais. Conforme Fei entendia esse mundo cada vez mais, ele percebeu que precisava abandonar as ideias rígidas sobre esse mundo. Este mundo era real e não era apenas uma réplica do jogo original. Muitos itens que só tinham um único uso no jogo eram tesouros escondidos.
Se eles fossem usados adequadamente, o efeito que eles poderiam fornecer seria maior do que as recompensas de completar as missões. Por exemplo, a pedra da alma de Mepisto, que estava nas mãos de Fei, agora tinha muito poder. Este cristal armazenava a alma dessa divindade do inferno, e Fei podia até ouvir os rugidos de Mepisto. Se ele pudesse controlar esse monstro, isso significaria que ele comandaria uma divindade. Além disso, este Eufortiamer era uma ferramenta que poderia forjar a lava no Rio das Chamas. Se a ferreira Charce pudesse usá-lo, o valor que esse martelo poderia fornecer excedia em muito as recompensas do jogo. Depois de completar essas duas missões, o nível do Bárbaro de Fei finalmente chegou a 85. Sua força era equivalente ao nível 5 da lua cheia de nível inferior. Com o poder fornecido pela armadura sagrada, Immortal King Soul Ukage Triturador de Pedra, Immortal King Stone Crusher, Fei conseguia lidar com todas as elites da classe Lua. É claro que o lendário Imperador Yasin era uma exceção. O clima do segundo dia foi adorável. O céu estava azul e a brisa era confortável. Quando eram 9 horas da manhã, equipes de batedores rápidos que foram enviados por Hibri na noite passada voltaram com um novo enviado do quartel-general militar imperial que eles encontraram no caminho. Quando Hibri assumiu o pergaminho que o nomeou um novo prefeito da cidade das duas bandeiras deste enviado que era bastante bajulador, ele não podia acreditar. Ele se sentia como se estivesse sonhando, e passou a manhã inteira analisando a implicação disso. Ele não queria incomodar Fei que estava descansando. À tarde, o melhor batedor que chegou a São Petersburgo finalmente voltou depois de esgotar 3 cavalos velozes. Enquanto ofegava, ele disse a todos os soldados e comandantes sobre o que aconteceu na noite passada na capital, e Hibri finalmente entendeu tudo. Durante 1 hora, pessoas como o prefeito Hibri e o comandante-chefe Gago ficaram furiosos. Eles pediram que o pobre explorador lhes contasse as coisas chocantes que aconteceram em São Petersburgo em detalhes por mais de 100 vezes, e eles ainda não estavam satisfeitos. Ao mesmo tempo, o que aconteceu na capital de Zenit se espalhou pela região dentro de 500 mil quilômetros de São Petersburgo, e muitas pessoas ficaram atordoadas.